Boa noite a todos que estão conectados a mais um programa Jornal dos Irmãos, programa da educação, um programa que traz para vocês, comunidade lisbonense, tudo que acontece nessa cidade em função da educação, o que as escolas fazem, tudo para que vocês então compartilhem, convidem o pessoal para assistir, comentem, façam perguntas e assistam toda quarta. Hoje nós temos conosco então a Dirce, que ela é secretária trabalha na Secretaria da Educação na parte da EJA e ela também faz parte da comissão do supletivo, que muitas pessoas não sabem que existe, né, essa comissão que fiscaliza o que acontece na educação aqui na cidade. A Nádia Schneider, ela é coordenadora pedagógica, ela vai trazer todo o aspecto legal que acontece ali, e a Andréia, ela é vice-diretora da EJA. Então, nós vamos conversar aqui sobre EJA, Enseja, NEJAD, porque elas trabalham aqui nos Irmãos o supletivo da parte fundamental. E Moro Reuter trabalha na parte estadual com a EJA, no caso do ensino médio. Então, nós vamos conversar aqui para que vocês saibam por que aqui nos Irmãos, o município, tem a parte fundamental e do Moro Reuter então, tem a parte do ensino médio. Então, passo a palavra para vocês para conversar sobre, responder perguntas que talvez alguém faça, dúvidas que muitas vezes nós ouvimos no dia a dia das pessoas, né? Então, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a possibilidade de estar aqui conversando um pouco sobre essa temática, né? Que é a modalidade que envolve jovens e adultos. E neste ano, especificamente, a gente tem um trabalho voltado para a questão dos exames supletivos. Esses exames supletivos, eles acontecem de 2 em 2 anos, sempre nos anos ímpares. Então, para a comunidade que não sabia ou que tem interesse e que ainda não concluiu os seus estudos, essa é mais uma das formas que o município oferece para fazê-lo. Nós temos, como tu já referiste antes, né, eu sou parte... tem mais 5 pessoas que integram a comissão, né, que elabora, que pensa, além dos professores responsáveis pela execução, né, do material que é depois, então, a prova em si. E, nesse sentido, a gente tem tentado, né, fazer uma divulgação bem ampla deste exame para que a gente tenha pessoas, né, que ainda não concluíram o seu ensino fundamental neste exame supletivo. É mais uma possibilidade. Então, desde já, eu gostaria de colocar que as inscrições já estão abertas. Começaram no dia 2, Márcia, e elas se estendem até o dia 19. E para se inscrever, o que a comunidade precisa saber? Como é que eu tenho interesse, eu quero participar do exame, eu não concluí o meu ensino fundamental, eu só fiz até a oitava série, ou até o 9º ano, como é que eu vou fazer? O que eu posso pensar? Então, pode se dirigir à escola mais próxima. Primeiro, precisa ser morador desta cidade, né? Isso é uma das questões que o edital, né, realizado, então, de 2 em 2 anos, ele compete a nós, enquanto município, darmos conta dessa demanda dos moradores daqui. Então, precisa ser morador dessa cidade e precisa, então, se dirigir a uma escola mais próxima, que seja credenciada, para fazer a sua inscrição. Os que são de menor, que tem, né, menos de 18 anos, a inscrição também é só para aqueles que, a partir dos 15, né? Então, aquele que tem 14 anos ainda não pode fazer, somente se ele tiver completos os 15 até a data da primeira prova. Então, isso também é um dado importante que a comunidade precisa estar atenta, né? E se dirigir, então, ao local mais próximo para efetivar a sua inscrição, né? E é uma possibilidade. As provas acontecem 3 noites, então é mais uma forma para que a gente possa dar conta, porque a gente também entende que a maioria das pessoas trabalham durante o dia, né? Então, à noite serão 3 noites, 11, 12 e 13 de novembro. A gente somente ainda não temos definido o local, mas, né, mais adiante a gente vai poder estar divulgando também o espaço onde essas provas acontecem. E por que fazer os exames supletivos, né? Talvez algumas pessoas estejam se perguntando assim, o que o município
oferece essa forma. Como eu já disse antes, assim, é mais um movimento. Nós já temos a EJA, né, em funcionamento há bastante tempo, na escola hoje, funcionando na escola Paulo Arendt, no noturno. Depois a Andréia pode falar um pouquinho dessa nossa demanda lá. E o exame supletivo é mais uma das formas, ele é previsto em lei, né? E o nosso sistema, nós, dois irmãos, temos instaurado nessa cidade o Sistema Municipal de Educação. E as políticas públicas na área da educação passam pelo Conselho Municipal de Educação. E uma das demandas é a fazer este exame supletivo. Então, né, além de ser uma possibilidade, ele também é demanda que está em lei, prevista em lei. Então, também para dar conta do que a Nádia depois também vai apontar a questão da defasagem de unidade de série, né? É uma política na área da educação que pode estar trabalhando nesse sentido, assim, né? Então, é uma oportunidade, desde já, né? Eu peço que as pessoas que estão nos ouvindo também ajudem, né, a divulgar, que se conhecem alguém, né, que indiquem e que essas pessoas se inscrevam. Porque assim, que no ensino médio é a partir dos 18 anos. Então, já aconteceu algumas vezes as pessoas ligarem para nós e ela não completou ainda 18 anos. E não adianta, assim como vocês, para fazer a matrícula precisa ter 15 anos completos, porque o sistema ele não aceita se é menos idade. E a questão de fazer, tanto no fundamental quanto no ensino médio, a questão da EJA, é para que as pessoas consigam se inserir na idade certa para poder estudar. Porque nós entendemos que quando faz o 8º ano, o 9º ano, se tu não está naquela idade ali, é difícil para a pessoa fazer no ensino fundamental, em função de conteúdos, em questão de conversa, e a pessoa também não se sente muito à vontade se ela estiver estudando, sei lá, se ela tiver 16 anos e estiver estudando com 13, há uma diferença significativa. Mais tarde não é mais tanto, mas naquele momento há um diferencial, né? Então, eu vou dar boa noite. É um prazer estar aqui para conversar sobre um assunto que eu gosto muito, que é a educação. E, Márcia, muito obrigada, né? Minha colega lá de Afonso. Maravilhosa, Nádia. Muitos trabalhos juntos já foram feitos. Enfim, então trazer um pouquinho mais essa experiência, né? Então, quando tu fala da questão da defasagem, né? Então, desde o ano passado, a Dirce, minha colega lá de SEMEC, né, a gente tem feito uma busca junto com as escolas, um levantamento desde o 3º ano da educação, né, fundamental, anos iniciais, até o 9º ano, de alunos com defasagem em idade séria. E a partir deste estudo, então, a gente terminou agora este ano, né, na verdade, porque no ano passado a gente se deteve no ensino fundamental anos finais, e este ano, então, a gente se deteve nos anos iniciais, né? E levamos, inclusive, ao promotor para justamente trabalhar a questão, né, de erradicar essa defasagem. Porque essa defasagem, muitas vezes, o que vai acontecer? Vão ser alunos de EJA, né? Vão ser aqueles alunos que, em algum momento, como tu colocaste, um aluno de 16 anos não vai se sentir bem com aqueles alunos, né, de 13, 14, tá fora da idade, né, daquela turma. Então, ele às vezes não se sente bem. Isso faz com que ele evade, abandone, tenha muitas faltas, ou vai se repetindo, né, de ano e repete, e não consegue êxito. O sucesso dele, então, deixa a desejar. Então, o que a gente tem feito, né? Buscado junto às escolas, a gente fez todo um levantamento, a gente junto com o Conselho Tutelar e outros serviços, a gente entrou em contato com esses alunos, chamamos a família, conscientizamos e fizemos, então, uma busca, e junto com a escola, né, da Paulo Arendt, que tem a oferta EJA, a gente conseguiu encaminhar para que eles conseguissem, então,
avançar no estudo, uma conscientização. Uhum. Então, a gente teve alguns sucessos e outros que ainda não conseguiram, né, todo o êxito. E a ideia é com que a gente consiga erradicar. Claro que tem muitos alunos que vêm de outros municípios e a realidade, então, é um pouco diferente daquela que a gente vislumbra. Sim. Né? Mas a gente tem assim, a certeza de que a gente está ofertando toda uma estrutura, né, para que a gente consiga nivelar a idade séria no máximo em 2 anos. É que isso é muito importante, né? Porque trazendo esses alunos assim para a escola, muitas situações nós podemos evitar, porque a escola, além de fazer o trabalho, que é a questão da educação em si, do estudo, também tem a questão da orientação, muitas vezes, né? Então, é uma forma de inseri-los novamente numa sociedade e no mercado de trabalho, até muitas vezes, porque as questões que fizeram eles parar de estudar são diversas, né? Questão de saúde, questão emocional, falta de oportunidades, exatamente. Porque quando a gente também precisa falar disso, né? Que a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, dentro da educação é uma modalidade, né? Assim como a modalidade da educação especial. E ela determina ações e políticas para determinados fins. Uhum. E o fim da criação, a ideia da criação da modalidade EJA foi justamente para isso, né? Para que se pudesse oportunizar para aquelas pessoas que não tiveram, em certa época, a possibilidade de frequentar a escola, ou por função de trabalho, ou por uma organização familiar, para que agora possa fazer, né? Neste momento possa fazê-lo. Então, e aos poucos a gente vem entendendo com as demandas que vêm se apresentando, porque a gente, como município, né, Dois Irmãos, a gente trabalha com a demanda manifesta também. Então, quando se oferta uma modalidade EJA, a gente trabalha com a demanda manifesta, com inscrições, e a partir disso se configuram as turmas. Né? É um pouco diferente da configuração de um exame supletivo, né? Em que não há um acompanhamento diário, e sim a realização de uma prova com conteúdos programáticos mínimos que envolvem o ensino fundamental, e a partir disso, então, né, se certifica quando aprova ou não, ou parcialmente, porque também muitas vezes acontece isso, né? Não passam em todas, o aluno tem 6 disciplinas para fazer, ele passa em 4 e fica pendente em 2. Então, há possibilidade de continuar os estudos concluindo essas 2 pendências numa modalidade, então, que possa dar conta disso. Como a Gilce falou antes, a questão da demanda, né? Este ano nós tivemos uma inscrição para o 6º ano, 2 para o 7º, então não fechou turma. Às vezes as pessoas perguntam, né, por que não tem essas turmas? Porque não teve procura. Daí temos 2 turmas esse ano, uma de 8º e uma de 9º ano. Nós formamos agora em julho uma turma de 9º. Alguns alunos que já seguiram seus estudos também, aproveitaram o meio do ano e continuaram. E a gente teve uma turma de 30 alunos no 9º ano e 15 alunos no 8º ano, que estão sendo encaminhados para fazer as provas agora, para tentar também concluir no final do ano no colégio. Eu achei bem importante que tu falou a questão de inserir esses alunos num contexto educacional, né? Porque a gente tem que pensar a escola não apenas para o conteúdo. Eles estão lá para aprender, fazer prova, e não, a gente sabe que não é, né? E foi bem bacana, assim, que tem sempre atividades culturais que eles participam. Eles vão na feira do livro, a gente faz uma saída para o cinema, que eles aguardam ansiosamente, e às vezes é a primeira experiência que eles têm no cinema. Tinha um aluno que tinha 42 anos, e com a EJA foi a primeira ida ao cinema dele. É que, como não é assim a nossa realidade, às vezes nós nos surpreendemos com o que acontece. Porque assim, nós no Morro Reuter, que nós temos ali, nós temos alunos de todas as idades. Nós temos alunos de 18 anos, de 19 anos, até alunos de 40 e poucos anos.
Então varia muito. E na sala de aula, quando o professor prepara o seu trabalho, claro, ele vai dar as disciplinas regulares. Mas o que se percebe é que, dependendo da turma, ele quer ter aula. Né? Às vezes acontecem imprevistos com um professor para ser substituído por um outro, mas ele quer ter o seu professor e ele quer ter aquela aula como ele tinha em outras épocas. Quando são um pouco mais jovens, são recentes ali, então eles já aceitam outras dinâmicas. E tem muitos que realmente, assim, eles não têm eles não são inseridos na questão de ir para o cinema, a questão de ir exatamente no teatro. Por exemplo, teve uma terça que teve o Colono Badim, no Reuter, então, em função de preço e tudo mais, nós conseguimos um preço reduzido e levamos todos lá. Adoraram. Então, o Souto precisa realmente levar, ir até lá. E aí a gente também faz passeios de estudo no final do ano, né? São experiências para eles muito enriquecedoras. Eles foram já para Porto Alegre, foram para Serra, Gramado, Nova Petrópolis. Então, realmente são experiências que eles levam para a vida deles, de conhecer lugares que eles não conheciam, compartilhar com os colegas esses momentos, com os professores. E eu acho que isso é muito importante na EJA. Esse acolhimento desses alunos que vêm de situações de evasão, de abandono escolar, de questões que não tiveram muita dificuldade na escola regular, e ali o grupo de professores tem essa visão de acolher esses alunos, de entender suas dificuldades e preparar as aulas, as atividades pensando neles. O EJA não é uma repetição do ensino regular do dia, porque esses alunos já tiveram essa experiência em outro momento. Tem que ver como é que é aquela turma e pensar a partir do que aquela turma precisa. Então, no 8º ano, mas tem deficiências de 6º ano ainda. Então, o professor precisa ter essa sensibilidade de não ficar fechado nos conteúdos. O 8º ano tem que dar 8º ano. Não, o professor tem que ter essa sensibilidade de perceber o que aquela turma precisa. Exatamente. Tu disseste antes aquela questão assim, do aluno às vezes reprova numa disciplina, 2. Só que daí no Moro nós não temos essa possibilidade. Se ele reprova em uma ou 2 disciplinas, quando ele vem na João Wagner, que é uma escola estadual do Moro, ele precisa fazer tudo. Porque nós não temos regimentada a questão de poder fazer só uma parte ou por módulos. Não. É um semestre e ele vai na aula, ele tem a semana toda a aula, então ele tem que trabalhar, é presencial. Então, aí, nesse caso, ele precisa ir ou para Novo Hamburgo ou para cidades próximas para poder concluir. Né? Eu penso que a gente possa também falar um pouco disso, né? A Andrea pontuou uma questão bem importante, assim, o que a educação oferta, né, para esses jovens que ou, né, vêm de uma evasão, ou como a gente já citou antes, né, por inúmeras situações não conseguiram... Ou precisam ingressar no mercado de trabalho de forma a ajudar famílias. Grande parte dos nossos alunos trabalham. Tem empregos regulares, assim. E até era uma das exigências que a gente fez na matrícula, né? Que eles estivessem trabalhando, comprovando o trabalho. Então, eles vêm de um dia bem puxado de trabalho e daí tem ainda aula todas as noites, de segunda a quinta-feira, das 7 às 10h30, né? E na sexta-feira, os professores estão lá à disposição também deles, preparando aulas que vão ser feitos projetos. Então, é bem interessante, porque a EJA trabalha por projeto já há algum tempo, com esses professores que ficam nas disciplinas de sexta-feira, que é língua portuguesa, matemática, tecnologias e história, planejando atividades diferenciadas. E esse ano a gente teve a oportunidade que a Secretaria de Educação nos deu de ingressar no União Faz a Vida, no programa do Sicredi, e nós tivemos um resultado muito bom. A gente fez um projeto sobre profissões, visitamos aqui a Unialcance com eles, trouxemos profissionais de áreas para falar sobre entrevista de emprego, sobre fazer currículo. Eu acho que foi um trabalho bem bacana. Eles gostaram bastante, se envolveram e deu um resultado muito bom até. Participamos das formações do Sicredi também, né, do União Faz a Vida, e foi bem importante para a EJA. A EJA já trabalhava com modelo de projeto, mas eu acho que nos deu mais
Dá um diferencial. informação, dá um gás novo para que eles trabalhem com projetos que é bem diferente também. Quando eles já vão, quando eles decidem fazer, porque muitas vezes eles decidem ir no ensino médio regular, outros procuram então a continuação da EJA para logo então ingressar na faculdade. Isso é muito importante para eles, porque se eles pararam, às vezes é uma outra questão que nem está ao nosso alcance, né? São questão familiar, questão porque precisaram às vezes cuidar do irmãozinho, alguém adoeceu, então os motivos de terem parado eles são diversos, né? Nós não temos às vezes como abarcar todos eles, mas precisamos de uma certa forma compreender e auxiliar, né? Para que então eles consigam novamente estar no meio da educação. E também mostrar que a educação abre possibilidades. Isso. Eles têm, a partir de que concluírem ali o ensino fundamental, abrem outras possibilidades de seguir no médio, de ir para o técnico. Nós temos muitos ex-alunos ali da EJA que seguiram seus estudos. Tem uma menina que faz técnico em radiologia, está se formando. Tem um menino que está fazendo pedagogia. Então, nós temos alunos que gostaram, ali, aprenderam a gostar, pensar adiante a sua vida, viram que tem possibilidades. Exatamente. E eles foram atrás de estudar mais, de saber mais. Né? O pessoal que está nos assistindo, não importa a idade, se tiver vontade de voltar a estudar, volte. Né? Fundamental, ensino médio, não tem idade para o estudo. Isso a gente vê na faculdade. Quando eu fiz faculdade, tinha uma senhora bastante idade fazendo letras. Então não é uma questão assim, eu preciso estar naquela faixa etária para estudar, o que os outros vão dizer se eu voltar a estudar. Não, é por ti. Nem que não seja para seguir uma faculdade, mas o fato de voltar a estudar, de estar inserido novamente nesse meio, ajuda a trabalhar nosso cérebro, né, para mantê-lo ativo. Como tu colocaste, sabe, só preciso só fazer uma ressalva, né? Porque até a SEMEC chega às vezes adultos, pessoas mais adultas de mais idade, pedindo pela alfabetização. A modalidade da alfabetização, né, que são aqueles casos de primeiro ou quinto ano, essa demanda a gente não está ofertando neste semestre, aliás, nem no semestre passado. Por quê? Porque não tem número suficiente para ter uma turma. Né? Então, às vezes, já nos procuram. Eu tenho uma lista que está beirando em 7 ou 8, mas eu preciso de 15 alunos. Tem um senhor de 76 anos que procurou para fazer. Querido, mas então seria só a partir do 6º ano. Mais ou menos. 6º ano é a demanda que a Andréia falou que teve um inscrito. E no 7º, 2 pessoas. Aí nós fechamos turmas de 8º e 9º ano. Penso que isso também a gente possa, né, esclarecer do porquê, porque enquanto sistema municipal nós também temos resolução própria nesse sentido, porque isso envolve profissionais, né, envolve uma organização, passagem de ônibus, isso, envolve transporte, né, toda uma estrutura que está montada para receber, né, essa demanda. Então a gente precisa ter esse número. Então nós vemos, né, ao longo do tempo que está diminuindo essa procura. Então nós até comentamos que nós fomos professoras da EJA, eu dei aula de inglês lá, e eu de língua portuguesa, e a Dirce de língua portuguesa. Nós tínhamos turmas muito grandes. Teve uma época da EJA que teve um número expressivo de turmas, eram salas lotadas, muitas turmas. E ao longo dos anos essas turmas foram diminuindo. Quando eu dei aula como professora ali, tinha do 6º ao 9º ano, só que a turma de 6º era bem pequena. E do 7º um pouquinho maior, e a demanda sempre é o 8º e 9º maior, a procura maior por 8º e 9º. E que a gente percebe isso no Morro também, porque quando nós começamos para conseguir a EJA, ainda foi a prefeita Carla, nós fomos atrás, fomos para Porto Alegre para conseguir, porque não é assim fácil de conseguir de uma hora para outra, e nós tivemos que batalhar bastante, até uma época que eles não queriam então mais permitir que tivesse o ensino regular à noite. Então, a muito custo, nós conseguimos manter o 2º e o 3º ano regular.
nós já temos, faz um tempinho que a gente não tem mais o primeiro ano do ensino médio. Então, os alunos tiveram que ficar de dia. Até teve um ano que eles tentaram vir aqui para Dois Irmãos, mas como não tem ônibus, então não deu muito certo. Então, ensino médio, primeiro ano regular, permanece normal de manhã, tem segundo e terceiro ano de manhã regular, mas nós temos uma turma de segundo ano e terceiro regular, uma turma de segundo ano modalidade EJA e uma turma de terceiro ano modalidade EJA. Mas quando nós iniciamos, nós tivemos os três, primeiro, segundo e terceiro, e havia bem mais alunos também em sala montada. Então, ano passado reduziu. Isso também nos leva a crer que essas ações, né, e a criação dessa modalidade veio para dar conta dessa demanda. Sim. Se nós já temos essa redução de número de alunos, né, e se a gente divulga semestralmente, né, se a gente faz a divulgação e assim a gente percebe que há uma demanda reduzida que ao longo do tempo procura, isso também mostra que a ação dessa modalidade tem produzido efeitos. Exatamente. Né? Então isso também é positivo. O que a gente não quer é que as pessoas não tenham acesso. Né? Então a gente precisa continuar divulgando, a gente precisa continuar falando disso para que as pessoas que realmente ainda, né, precisam dessas etapas a serem concluídas, que elas busquem as oportunidades. Porque elas existem, como eu disse a Andréia antes, né? E, Márcia, para retomar uma questão que tu colocaste no outro momento, assim, quanto às pendências nas disciplinas, né? O que o nosso sistema municipal, o nosso sistema de educação prevê? Que, tanto no edital dos exames supletivos, quanto na questão da EJA e das outras modalidades do diurno, que quando eu tenho um exame que me concede certificação de conclusão de uma etapa e eu tenho pendências de disciplina que eu possa e deva, né, dentro da carga da idade ainda obrigatória, concluir essa etapa. Então, quando eu tenho pendências, acontece muito nos anos em que a gente tem o exame supletivo, aquele aluno que fica em uma ou duas disciplinas, ele precisa concluir estas que ele ficou pendente no exame, e para isso ele recebe uma declaração parcial de conclusão do exame e se matricula, se vincula, muitas vezes, grande maioria das vezes, na modalidade EJA, para concluir as demais disciplinas que ele não teve êxito, e ele faz aquela, e as obrigatórias dentro do currículo da modalidade. Então, se ele ficou pendente em língua portuguesa e matemática, ele vai concluir na modalidade, matriculando-se devidamente, e vai fazer tecnologia, ensino religioso, isso. As obrigatórias dentro do currículo, né? Então, nas demais, ele é dispensável. Nosso sistema prevê isso, então, né? Ele sai dali com tudo ok. Com tudo ok, e ele recebe a certificação de conclusão. Essa nota é incluída no histórico dele, essa nota que ele tirou no supletivo, incluída no histórico. Né? Depois ele completa com as notas que ele vai tirando no decorrer do semestre. E depois ele vai, né? Faz ensino médio e vai para a faculdade. Essa é a melhor parte, né? Quando se tem o retorno, né? Matriculei na faculdade, estou conseguindo, né? Vou informar, porque é um sinal que o pessoal está conseguindo. Ou até consegue um emprego melhor, né? Porque a gente sabe que eles aceitam ainda nas fábricas, nos lugares, assim, sem estar completo, né? Mas outros lugares que eles desejam trabalhar já não aceitam. Então eles acabam indo atrás disso, né? E nós temos uma demanda muito grande de adolescentes atualmente na EJA. A EJA antigamente tinha alunos mais velhos, agora nós estamos realmente com um público bem adolescente. Eu não estou com nenhum aluno mais velho lá na escola, são só adolescentes. E muitos ainda estão lá com vontade, principalmente no nono ano, bem querendo terminar este ano, né? E como é difícil, às vezes, eles não perceberem a importância disso, né? Tem uns ainda que vão meio empurrados, acham que vai ser fácil passar no supletivo. Vou passar em tudo de primeira, fizeram o ensejo agora, domingo passado, né? Então, às vezes, o adolescente não tem essa noção ainda, né? Mas quando a escola começa a oferecer atividades mais diferentes, e conversa, e puxa daqui, vai lá conversar com a pedagoga, e o professor chega e conversa direito, e eles vão
percebendo, né, a diferença que isso vai fazer para a vida profissional deles e pessoal também. Essa questão é que eu percebo também no ensino médio. Como nós temos atualmente, assim, numa turma de segundo ano, tem essa turma de adolescentes ali, ela fez o fundamental e agora está lá. Então, eles são super novinhos e eles estão no meio de pessoas de mais idade. Então, essa diversidade na sala de aula, é necessário, às vezes, ter um jogo de cintura para fazer essa garotada que ainda está naquele auge de conversar em uma energia junto com outros, né, que já estão mais cansados, porque nós temos a questão da profissão, alunos que levantam super cedo, né, e vão dormir tarde, às vezes até avisam, semana que vem eu não vou conseguir ir na escola, porque ou eu vou fazer viagem, fazer compra, então eles já estão inseridos no mundo do trabalho, com suas responsabilidades, e estão estudando, e eles precisam conciliar isso, pelo menos em um ano e meio, até conseguir, então, sair e ir para a faculdade, ou apenas ter esse diploma do ensino médio. Então, às vezes, nós precisamos lembrar aquela garotada que está fresquinha ainda, que eles têm que respeitar os que são mais tempo jovens que eles, né? Para, enfim, organizar essa parte. Só para complementar, né, já que a gente está falando a questão, né, dessa juventude, dessa gurizada mais nova, junto com os mais adultos, né, eu quero lembrar que existe um parecer, então, né, a nível do Conselho Estadual, de que essa demanda de 15 até 18 anos, né, completos, ela seja atendida no meio diurno, que não seja mais ofertado à noite. Então, nesse sentido, é o que a SEMEC, né, está fazendo todo esse estudo para ver a demanda, para corrigir antes de dar uma defasagem. E aí a gente conta com serviços, né, que a Dilce aqui pode me auxiliar, né, a questão de ter um aluno que está com dificuldade, a gente está vendo que talvez não vai conseguir passar de ano, ou já é repetente, veio de outro município, enfim, né? Como e o que fazer com este aluno? Porque, digamos, se a gente tiver que obedecer essa resolução a nível estadual, ele não vai mais poder ir para uma EJA com 15 anos, vai ficar com idade defasada, a gente tem que olhar para ele. O que o município, então, a nível de secretaria fez até então, a gente, como o nosso sistema é próprio, né? Então a gente estuda as leis que vêm a nível de estado e a nível federal e faz as adequações, então, de acordo com a realidade do nosso município. Como conselheira, né, de educação também, a gente levou essa pauta para o conselho e colegiado, para se fazer um estudo da nossa realidade, né? E pediu-se para a secretaria encaminhar essa realidade para ver quais são, né? O que é viável para o nosso município, né? Então, considerando, né, o que promotor de educação, nossa promotora de educação, doutora Luciana, né, Casaroto, refere, que é direito de todos o acesso e permanência, né? E dever do Estado, e, né, a oferta. Então, a gente está pensando as possibilidades enquanto sistema de ensino que embarca toda a rede municipal, né, e as escolas conveniadas particulares, né, para pensar estratégias, né, de correção de fluxo, né, o que ofertar, né, e por isso, mais uma vez, a decisão de manter os exames supletivos também como mais uma, né, ação e forma de correção, né? Não deixa de ser, né, mais uma correção. E o que eu também preciso dizer, né, já que eu quero divulgar e eu quero que as pessoas se inscrevam, e o nosso esforço é para isso, né, que nós temos 8 escolas credenciadas para receber as inscrições dos exames supletivos. Então, nós temos a Escola Arminov, no bairro Navegantes. Nós temos a Escola Urbano Hansen, no bairro Travessão. Nós temos a Escola Paulo Arantes, lá no bairro São João.
nós temos a Escola Mateus Lima, no bairro Portal da Serra, nós temos a Felipe Wendling, lá no Bela Vista, nós temos a Escola Primavera, aqui no bairro Primavera, a Escola 29 de Setembro, no bairro Moinho Velho, e a Escola Carlos Rauch, no Vale Direito. Então, nós temos praticamente toda a nossa área de território, de município, né, abarcando as possibilidades. Então, aquele que mora no Travessão, aquele que mora no Bela Vista, tem a possibilidade de ir até a escola mais próxima e se inscrever para essa possibilidade. O que eu também preciso colocar é que nós temos já, né, desde o último exame supletivo, nós temos a cobrança de uma taxa que equivale também autorizada pelo Sistema Municipal através do Conselho Municipal de Educação, uma taxa de cobrança de impressão de provas, né? Porque muitas vezes a gente sentia também, né, que as pessoas se inscreviam, o município fazia toda a preparação, né, como eu disse antes, isso envolve pagamento de professores para a elaboração da prova, isso envolve a própria impressão da prova, né? Então, o que acontecia, né, lá em 2015, lá em 2013, quando eu já participava desse processo, nós tínhamos muitos inscritos e nos dias da prova, da execução da prova, nós tínhamos as desistências. Isso já chegou a um percentual bastante elevado. Então, em 2017, a gente tentou, né, fazer com que as pessoas que de fato valorizavam esse movimento, que bancassem a sua inscrição, né? Isso foi autorizado, então este ano continua o mesmo valor de 2017, então nós temos o valor de R$15 por inscrito, né, para fazer todas as 6 provas do exame. E a gente recebe o valor, a escola credenciada, que organiza isso, né? E as inscrições também são diretamente nas escolas credenciadas. E depois este valor é depositado na conta da prefeitura e volta, né, para o cidadão em outras formas. Então, né, o retorno que o cidadão tem nesse sentido, para valorizar de fato a sua inscrição e o seu movimento, né, de buscar esse recurso. É um valor baixo se considerar tudo que é feito, né, para depois há um retorno, né? Porque não é somente ministrar aquelas disciplinas, aquele conteúdo que nós sabemos, né? Por exemplo, na área de língua portuguesa, existe muito conteúdo. Só que, às vezes, ensinar a gramática, ensinar análise sintática, não é o mesmo que parar, conversar sobre, refletir, né, sobre tudo que está acontecendo e fazer um cidadão mais crítico, da importância de uma leitura para poder ter um vocabulário melhorado, para poder ter um conhecimento, ter argumentos, né, para poder conversar, trabalhar oratória. E esse aspecto também foi colocado para a comissão de professores da nossa rede que elaboraram as provas, que fossem dentro dos conteúdos programáticos do ensino fundamental, que fossem de acordo com a realidade. E são professores nossos que conhecem a realidade das nossas escolas, dos nossos alunos, até um grande número do profissional da escola da Paulo Aran, que atende o EJA, então tem conhecimento de quem é esse aluno que deixou de estudar, que está precisando terminar o seu estudo. Então, ninguém ia fazer uma prova do nível de ensino médio, do nível de 9º ano, se nós temos alunos que pararam de estudar no 5º ano, no 6º ano. Sim. Então, os professores conhecem a realidade e essas provas foram feitas pensando no nosso aluno, no morador aqui de Dois Irmãos. Eu acho que a escolha, né, dos profissionais, o trabalho que eles estão tendo de selecionar, de selecionar o conteúdo, de preparar a prova, de, né, elaborar, enfim, pensando, isso também demanda, também são duplas de professores para cada disciplina, né? Não é uma pessoa só que faz, é uma dupla que faz, para ter uma troca, uma organização disso, né? Então foi assim, muito bem pensado e está sendo muito bem elaborado. Então acho que esse esforço todo, né, deve ser valorizado. Então às vezes até chegou assim um questionamento, né?
de cobrar ou não, de fazer essa cobrança. Mas eu penso que nada mais justo, né? Devido a esse esforço todo, porque quando tu quer uma coisa, tu também te esforça, Claro. né? Então, eu acho que é nesse E sentido, não essa tem- valorização. Exatamente. Eu acho que questionar, eu acho que não tenho certeza, questionar um valor que, na verdade, é um valor simbólico. Porque se nós formos analisar todo o retorno que a própria sociedade vai ter com este cidadão que está novamente sendo inserido no mercado de trabalho, é muito maior do que aqueles 15 reais que são cobrados ali. Porque não é só a questão da prova, mas é tudo que é trabalhado na sala de aula. As saídas para um cinema, para alguém que nunca foi, para quem que não era ali, a ida a um teatro, trabalhar a questão cultural, a questão da socialização, a conversa que os professores têm em sala de aula, a questão de grupo, de reflexão, tudo isso se torna muito maior do que a questão do pagamento ali inicial. Então, eu penso que quando as pessoas criticam ou questionam, elas ainda não pararam para analisar todo o retorno disso. Eu acredito que também não tem essa compreensão, né? Que às vezes não tem essa compreensão. Exatamente, porque eu vejo assim, quando vocês falam dos adolescentes que estão indo lá fazer EJA, muitas vezes são adolescentes que eram nossos alunos no fundamental e que por mais que se tentasse chegar até ele, nós não conseguimos. Nós ainda comentamos hoje à tarde sobre uma situação de um garoto que aconteceu por aí, que por mais que nós tivéssemos tentado, ainda não foi o suficiente. Talvez nós tivéssemos que ter tentado muito mais, com mais profundidade, muitas vezes não apenas para alcançar todos os problemas que tem na sociedade, para tentar amenizar. Às vezes, sei lá, de 20 conseguimos resgatar 5. Não é o ideal, mas às vezes é o que nós conseguimos fazer, né? A própria adolescência, né? Daquele jovem que está assim, com aqueles 15 anos, de repente rodou uma vez ou duas, já se sente um pouco deslocado com a turma, né? Então, ele também até o próprio desenvolvimento cognitivo, a própria personalidade dele, ele está imaturo. Exatamente. Então, ele não está vendo que lá na frente, depois, ele vai precisar desse estudo. E que é o que acontece muito, né? Sim. Às vezes, depois, quando estão com 18, 20 anos, daí eles querem retornar. Eles não conseguem, né? Porque enquanto... E aí cada vez fica mais difícil, né? Porque às Sim. vezes já tem uma família, tu tá trabalhando, como tu colocaste, sabe? É pesado, sim, trabalhar o dia todo e depois ainda estudar. Que hora que chega em casa, no outro dia levantar. Então, cada vez as coisas ficam mais difíceis, né? Por isso a gente, inclusive, tem um trabalho dentro das escolas de conscientizar o nosso aluno na idade certa para que isso não aconteça. Então, nós estamos com um trabalho bem de perto, principalmente, né, com a coordenadora pedagógica, com os professores, para que a gente consiga chegar a uma conscientização deles. Né? E a própria atitude, enquanto o SEMEC, né, que a gente levou ao conhecimento nas escolas, de que a nossa ideia, né, é de fazer uma modalidade EJA diferente da que está presente hoje, né, devido a todo esse processo, essa demanda que vem diminuindo. Né? Dentro dessa conscientização de que a gente está procurando fazer com esses alunos, a tendência é diminuir ainda mais. Sim. E aí a gente vai chegar a, de repente, a cumprir com a determinação, né, de que esses alunos de 15 para 16 anos não vão à noite estudar, para que eles possam ter a idade certa, estudar corretamente. E aqui no município também, algumas já faz algum tempo, eu acho que lá na 29 que começou a mais recente, que eu me lembro, eu estou aqui, né, turmas de progressão, que seria uma parecida com o EJA, na verdade eles fazem 2 anos em 1 ano. A Paulo Aran está com essas turmas desde 2013. Lá na 29 teve também 2 turmas, né?
e nós temos tido resultados bem positivos, né? Desses alunos que conseguem, daí estavam 2, 3 anos no 6º ano, por exemplo, faz a turma de progressão, corrige a idade. Ano passado nós tivemos uma turma de 6º e 7º ano, corrigimos a idade, eles voltaram para as turmas irregulares do 8º ano, que é a idade que eles estavam. Sim. Os quem estava mais adiantado da idade foram para uma turma de progressão de 8º e 9º que se forma esse ano. Então o município também tem possibilidades no diurno de fazer essa correção de idade séria, que é bem importante. E daí é uma forma também de conseguir colocá-las, né, no eixo, porque eu sei porque eu tenho alunos assim, eles acabam repetindo um ano, daí o ano seguinte eles até estão um pouquinho motivados ainda, só que quando às vezes eles estão lá pela 3ª vez, ou até 4ª vez, não dá mais, eles não conseguem mais acompanhar, eles já se desmotivaram há muito tempo. A família também vem na escola e diz muitas vezes, eu não sei mais o que fazer. E aí eu acho triste quando eu escuto da própria família, eu não sei mais o que fazer. E a idade vai se distanciando dos que estão na idade certa. Então, às vezes, influencia de forma negativa. Então, também não é o ideal para quem está na idade certa, estudando com outros que não condizem mais com aquele aspecto ali. Então, é uma maneira de conseguir também restaurar este equilíbrio e ajudar, né, de todas as formas possíveis. Né? E tem todo um cuidado da escolha desses alunos, do histórico deles, da conversa com a família, da escolha dos professores que vão trabalhar com essas turmas, porque a gente tem que ter um olhar bem diferenciado, porque são turmas que exigem muito do professor, porque às vezes tem lacunas de anos anteriores, conteúdos que não foram aprendidos, né? Ali na Paulo Ara nós temos 2 turmas esse ano, no 6º e 7º e 8º e 9º. Os professores têm 1 hora de reunião semanal para conversar sobre a turma, sobre encaminhamentos que nós temos que fazer com alunos, planejar atividades, né? E é muito importante esse momento dessa reunião, porque a gente vai traçando estratégias, pensando em metodologias diferentes para trabalhar com esses alunos. Nem sempre é fácil, porque são alunos que têm históricos bem complicados de questões de aprendizagem, questões familiares, mas a gente nota que é um caminho, é uma opção além da EJA. Eles não estão, a maioria não está em idade de EJA, né? E teriam que ficar mais tempo enrolando ali no 6º, no 7º ano, e agora eles têm essa oportunidade de concluir este ano, né? Essa turma de 8º e 9º que nós temos. É porque depois eles decidem, né, como é que eles vão gerenciar a sua situação no ano seguinte, se eles vão para um ensino regular ou se eles vão continuar fazendo a modalidade EJA. A maioria dos nossos, ano passado, nós tínhamos uma turma bem grandinha, assim, eles continuaram seus estudos. A maioria deles está estudando na FUNSO, né? A gente vê que eles estão continuando e acompanhando normalmente, porque a gente não pode pensar, que se formou na EJA não sabe nada. É dado o conteúdo, o aluno tem a oportunidade de aprender e a gente vê que eles conseguem acompanhar. Depois do ensino, né? É uma outra forma, né? Sim. É uma forma diferente de trabalhar uma organização curricular. E até nós lá na Paulo Ara nós temos já há muito tempo as turmas de progressão, então dentro da própria escola não existe um preconceito em relação a essas turmas, eles não são vistos como menos que os outros. É uma turma normal. O que acontece muitas vezes, em meio ano, eles precisam dar conta daquilo que o ensino regular leva o ano todo. Mas tudo é uma questão de estratégias, de formas de trabalhar. Metodologia. Exatamente. Porque eu dou aula para o técnico, que são 3 períodos, e dou aula para o regular, que são 5 períodos. E não é porque eu dou 5 períodos que eu consigo trabalhar mais. Às vezes, aquele técnico rende muito mais, porque tudo é à disposição do aluno também, é o foco do aluno. Hoje de manhã, por exemplo, eu conversei com esse turma do técnico sobre trabalhos voluntários, porque o objetivo era assim, para ver se eles conheciam os trabalhos voluntários, o que cada grupo faz, para que serve, e se eles já haviam feito em algum momento trabalhos voluntários. Todos já haviam feito em algum momento
um trabalho voluntário. Então, a própria mente deles, a própria maneira deles ser, já é diferenciada. Então, é a mesma questão da EJA. Tudo depende de como o professor vai trabalhar na sala de aula. Porque se ele trabalhar, organizar o conteúdo, que é mais compacto, mas for de qualidade, é muito melhor às vezes, porque não é a quantidade de disciplinas, de períodos que tu tem, que às vezes faz a diferença, se tu tem uma turma que também recepciona diferente. Né? O conteúdo tem que tem que ir de encontro, né, com a necessidade deles, com o interesse deles. Né? E o professor tem que motivá-los, às vezes até conscientizá-los, né, da importância. Às vezes acontece, sim, mas quando vai do interesse do aluno, daí se consegue um resultado muito diferente, né? E o que eu percebo hoje em dia é que, às vezes, nós precisamos parar a nossa aula, o conteúdo, para conversar com essas questões ali. Porque eu sou coordenadora de noite na João Wagner. Até ano passado, há mais de 13 anos, eu era vice-diretora, agora eu troquei a minha função. Então, eu recebo os alunos para conversar. E eu percebo que eles estão mais necessitados dessa conversa, sabe? De ouvir orientações, de conversar. Então, tu dá a tua aula, mas tu também precisa orientar. Então, o nosso papel vai muito além de só ministrar o conteúdo. Nós precisamos equilibrar tudo. E nós precisamos motivar os alunos. Às vezes, nós precisamos buscar forças para nos motivar, para daí passar adiante. Então, a questão da EJA, eu percebo assim, que bom que eles estão voltando, e é um trabalho, às vezes, muito maior, porque nós não conseguimos, às vezes, no fundamental, no regular, atingi-los em função de muitos problemas. E nós temos essa questão de abandono familiar, mesmo estando com a família. A questão, porque tem criança, por exemplo, que sai de casa cedo, às vezes nem vê os pais, só vê de noite. E em algum momento isso vai cobrar o preço, né, do diálogo. Falando em conteúdo, acho que Dirce, tu poderia, só para esclarecer, na hora que tu faz que a pessoa vai fazer a inscrição, ela recebe também, né, o conteúdo para a prova, né? Ela tem ainda um tempo ainda para estudar. Acho que é importante. Na verdade, ele já está no site, né? Desde a aprovação do edital, ele é público, né? Então, todo o edital, com toda a documentação necessária está no site da prefeitura. Então, quem quiser ter acesso e quiser dar uma olhada no conteúdo específico, né, de cada disciplina, pode ter acesso, né? Pode ligar também para a Secretaria de Educação, que a gente, né, auxilia nesse sentido. E os trâmites, os demais trâmites, então, tem a documentação, né, que o candidato precisa apresentar. Então, além de ter os 15 anos, né, na data da primeira prova, ele precisa, né, no ato da inscrição, levar um documento com foto, né, estar acompanhado do responsável quando ele tem menos de 18 anos, como eu já referi anteriormente, né, trazer o comprovante de residência, né, para comprovar realmente que ele é um morador, né, da nossa cidade, e então efetivar a questão do pagamento, né, do recibo de pagamento na própria escola. Então, e esses trâmites todos então estão disponíveis nesse edital. Edital exames supletivos dentro do site oficial da prefeitura, e também quem quiser ter o acesso ao material, né, assim pode também nos procurar na secretaria, que a gente está com o material em mãos para poder mostrar, enfim, esclarecer dúvidas, né, nesse sentido. Muitas pessoas perguntam também onde conseguir material, livros didáticos, né, na biblioteca pública. Eles têm ali bastante material, livros didáticos que podem ser retirados. Eles têm, inclusive, alguns livros de doação ali sempre, que as pessoas podem pegar esse material para estudar, né? E hoje em dia nós temos acesso, a maioria tem acesso à internet, né? Às vezes consegue materiais bem interessantes para estudar, ou vídeos explicando
Então as pessoas podem ir atrás, tem o tempo até novembro ainda, né? Para realmente estudarem e se dedicarem para serem aprovadas. Né? Então, assim, o pessoal que está conectado ali, assim, se souber, assim, um vizinho, um amigo, assim, ó, peça para eles procurarem o pessoal para voltar a estudar, porque é muito importante. E eu sei, assim, tem alguma garotada que já passou pelas minhas mãos e que acabou desistindo, que não está estudando este ano e que acho que não está fazendo nenhum tipo de EJA. Procurem o pessoal, voltem a estudar, faça depois o regular ou procure supletivo, é indiferente a escolha que tiver, mas volte a estudar. Porque tem muitos assim que eu sei, que eu vejo na rua assim, e penso, eu não estive na escola este ano, então não deve estar estudando. Então, sabe, é triste ver isso ali, porque às vezes se conversa com os pais, se conversa com o aluno, mas não se consegue chegar até ele, porque às vezes a questão é muito maior, né? Não se consegue perfurar aquela superfície que já está sólida por muitas questões ali, e isso em algum momento vai estourar, porque eles não vão poder ficar andando por aí o restante da vida, eles vão ter que chegar uma hora e entrar para o mercado de trabalho. Então, se tiver uma base mais sólida, é mais fácil. Né? Então, pelo horário, vamos começar então agora para finalizações, para mensagens, dicas, convites, reforços, né? Porque ter vocês aqui é muito importante para nós, porque é uma vice-diretora que lida com essa parte ali, é alguém que está na comissão, é uma coordenadora, excelente professora, né? Como eu já disse nesse programa, foi professora do meu filho, hoje ele está com 17 anos, mas quando deu aula para ele, estava lá pequenininho. Então, é uma longa caminhada. Então, são excelentes profissionais trabalhando para o melhor de dois irmãos. Então, assim, um reforço, pessoal que sabe de quem está fora da escola, chame, avise. Às vezes a pessoa não se dá conta de que tem possibilidades de reverter essa situação. Né? Eu vou começar a me despedir, então, agradecer o espaço para a gente novamente conversar um pouquinho sobre educação, que eu amo de paixão, né? E eu faço, sim, um convite à comunidade para divulgar e para, como a professora Márcia já colocou, se souber de alguém que, por algum motivo, não conseguiu concluir os seus estudos, procure a SEMEC, dê uma olhadinha no site da prefeitura. Se tiver dúvidas, a gente está à disposição, porque a gente acredita que um país, né, nosso país está um pouquinho difícil, mas com a educação eu tenho certeza que a gente consegue melhorar. Uma boa noite a todos. Obrigada. Eu gostaria também de agradecer e me despedir em nome da Comissão dos Exames Supletivos 2019 a oportunidade de estar divulgando, né, mais essa ação em prol da educação e de cada morador da cidade. Dizer que fiquem atentos ao período de inscrições, que é do dia 2 a 19 de setembro, agora. E qualquer dúvida, buscar o site www.doisirmãos.rs.gov.br ou a Secretaria de Educação através do número 3564-188-31 para esclarecer dúvidas e para acompanhar esse processo nesse sentido. Então, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar divulgando mais essa ação no município. Eu gostaria de me despedir mandando uma mensagem aos professores da EJA, que são muito guerreiros, pegam junto com essa gurizada, que às vezes não é fácil. A diretora Eliandra, que acredita muito no trabalho da EJA, e para os alunos, para não desistirem, está chegando perto da formatura. Que dezembro está aí, vamos todo mundo estar concluindo o seu fundamental e descobrindo que tem muita coisa legal para fazer na vida. Hoje de manhã nós falamos ainda sobre a palavra gratidão, porque tem muitas pessoas que utilizam essa palavra gratidão, estou grato, gratidão, mas não sabem o verdadeiro valor dessa palavra. Então, gratidão, assim, ó, e quando tu vê um aluno que está com dificuldade, quando ele finalmente consegue, né, se realizar, quando nós percebemos que nós fizemos um diferencial na vida dele. Então, quando nós recebemos esse pessoal
na EJA, pessoas que estavam há muito tempo paradas, né, que não conseguiram concluir, finalmente conseguindo um brilho no olhar, assim, a alegria que tem. Isso não tem preço. Então, isso realmente é o verdadeiro sentido da palavra gratidão. Então, nós aqui agradecemos imensamente a presença de vocês, porque quando se fala sobre educação, é um diferencial, né? Nós que estamos no meio, que sabemos, assim, às vezes um bom dia, um tapinha no ombro, né, já faz a diferença para essa garotada que precisa, né, de ser ouvida, de trabalho diferenciado. Sim? Professores que trabalham já é complicado, principalmente para quem trabalha à noite. Né? Nós que trabalhamos à noite, nós sempre nos juntamos um pouco mais, porque sabemos, deixamos a nossa família em casa e estamos lá para ajudar outras famílias. Né? Agradeço então ao lado, nós tentamos participar da questão da técnica, ajeitamos, passando filtro, né, para tirar assim, o excesso de rugas, ajeitando. E a todos vocês que estão conectados a esse programa da educação, que ele é muito importante. Eu amo trabalhar nessa parte aqui, porque divulgar o que a cidade está fazendo para os nossos filhos é essencial. O resultado se vê a todo instante. Né? Então, cultivem essa parte ali, invista na educação. Isso é investimento. Então, agradecemos a todos e até a próxima quarta. Tenham todos uma ótima semana, final de semana e até mais. Então, um beijo a todos.